E aí, Fábio? Tudo Você bem? tá bom, meu irmão? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite, pessoal bem. de casa. William Lopes, que Diga. reviravolta, hein? Pois é, cada rodada uma história diferente, as coisas podem modificar, Uma se bem que o São Paulo tá ali, tá se mantendo na primeira posição e tá caminhando bem. Já tá falando de São Paulo, não perguntei nada de São Mas Paulo. eu já tô adiantando. Já tá adiantando? Mas será que agora nós tivemos uma mexida no caldo? O que é nós tivemos? Não sei. Estou falando assim, no Campeonato Brasileiro em geral. Sim. Uma mexida no caldo. Será que vão Sim. surgir, borbulhar aí novos postulantes ao título? O Fábio, o que aconteceu nessa rodada foi o seguinte, nós não temos essa semana agora, né, Libertadores e Copa do Brasil, que é jogo de mata-mata, decisão. Então os times jogaram com seus times, com as suas equipes todas titulares, né, com os principais jogadores. Tá. E isso, claro que teve time como o Corinthians que jogou desfalcado por motivo de contusão ou suspensão. Mas esse fato vai ser determinante nesse Campeonato Brasileiro. Quando tivermos uma semana com Copa do Brasil, que é mata-mata, e os times envolvidos, e a mesma maneira com o Libertadores, com as equipes envolvidas nessa competição, é claro que o brasileiro vai ser deixado de lado, sim, e eles vão continuar colocando em campo esses times chamados alternativos. Tá. Eles inventaram um nome bonito, time bonito, alternativo, bonito. mas, entre outras palavras, é time reserva. Tá. Conhecido também como time reserva. Né? Muito bem. Olha, aliás, por falar em Corinthians, eu quero me solidarizar com todas as famílias, né? Com todas aquelas pessoas envolvidas naquele assalto terrível que aconteceu. Lamentável. Na lanchonete, lamentável na lanchonete ali do Corinthians. Pessoas que sofreram, inclusive. 30 pessoas, né, foram sofreram. 30 pessoas que sofreram, né, esse ataque. Realmente é um negócio inacreditável, né? E você acha que não vai acontecer numa situação dessa, né? Pois é. Fica aqui Lamentável. o nosso carinho. E detalhe, com o Corinthians fazendo aniversário. Não é? 108 anos. Parabéns ao Corinthians nessa situação. Lamentável por um lado, mas a gente presente não... meio de também, grego, né? Mas a gente é bom homenagear também. O Palmeiras fez aniversário semana passada. É verdade. Parabéns à grandiosidade do Palmeiras. Do Palmeiras semana passada. Parabéns ao Corinthians agora também. Tem o Davi Menani, que assiste o nosso programa. É um diretor do Palmeiras que também é muito amigo meu. E fizemos tanta coisa juntos. Que Nossa bom. Senhora. Que bom. Um abraço para o... Aliás, passou dificuldades, inclusive, de saúde. Davi Menani, um beijo no seu coração para você, esposa, filhas e toda a família, tá bom? Vamos falar dos resultados, então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos soltar aí o VT de São Paulo 1, Fluminense 1. Começando com o líder, e o São Paulo tropeçou, né? Pois é. Jogo no Morumbi, casa cheia, torcida apoiando o time com ingresso num preço promocional, o campeonato inteiro está sendo assim, e o São Paulo tinha tudo ali para conseguir 3 pontos a mais, para dar aí essa esticada no campeonato com relação aos seus adversários, e o Fluminense criou uma outra situação como essa, mas aí só deu o São Paulo, evidentemente, que teve o maior domínio de posse de bola, e só que não traduziu em gol, olha lá. Oportunidades sendo desperdiçadas, e o Fluminense achou um gol ali numa falha no sistema defensivo do São Paulo, numa confusão ali do Anderson Martins com o Sidão. E aí o Fluminense fez 1-0, o São Paulo correu atrás do resultado, tentou empatar, conseguiu, e olha a bola na trave também que o Fluminense colocou, teve chance numa situação uma e outra, mas o São Paulo, claro, deixou de somar 2 pontos aí. Somou 1 do empate, conseguiu reagir. Mas tá com 46, né? Mas continua líder absoluto 46. com 3 de vantagem com o Internacional. E o São Paulo foi beneficiado pelo empate do Internacional. Então a situação se manteve nessa rodada, né? Mas o São Paulo é o exemplo que a gente está falando aqui como o Inter, que esses 2 times não têm outras competições para disputar. Então a situação para eles é só se concentrar para uma competição. Entendi. E aí, meio de semana não tem jogo de Campeonato Brasileiro, só vai jogar no final de semana, ou seja, enquanto os times estão disputando outras competições no meio de semana, o São Paulo está descansando e se preparando. Isso vai fazer diferença. Descansando e Se preparando, porque o descanso é fundamental num calendário horrível que tem no verdade, futebol brasileiro, é de jogar quarta e domingo, mas não é só jogar quarta e domingo. Você pega uma Libertadores que vai para a América do Sul, cada voo
difícil de você chegar, né? Que você perde muito tempo, então você vai desgastando o atleta. Por isso que o descanso nesse aspecto é importante. William, vou mandar um abraço aqui para Votuporanga. Olha que beleza. Oi, Fábio, não perco nenhum dos seus programas. Parabéns pela análise. Um grande abraço a você e toda a equipe. Obrigado. Tá aqui mandando um abraço para Votuporanga, né? Obrigado, um abraço aí. Sim. Já a gente continua. Fica Vamos aí. lá. William, vamos para Flamengo e Ceará? Esse foi um grande tropeço, né? Pois é, hein? Não pela tradição do Ceará, mas pelo Flamengo perder em casa. No Maracanã. Então, no Maracanã, né? Que com um público maravilhoso também. Tinha 55 mil espectadores lá, deixando o Maracanã todo vermelho, né? Aliás, vermelho em preto. A gente estava falando aqui, né? A torcida, né? A torcida ficou um pouco brava porque com o Flamengo, né? Você jogando dentro do Maracanã, Jogou com mal, toda né? essa plateia, olha o Maracanã ao fundo lá, ó, só vermelho e preto, né? Pois é. E o Flamengo com um time muito mais forte, tecnicamente falando, não vou fugir da realidade aqui, e o torcedor do Ceará vai entender o que eu estou falando. O Ceará é vice-lanterna. E o Ceará está numa situação ruim, correndo risco de rebaixamento, tentando se recuperar. E aí pega o Flamengo, que está ainda brigando por título, tem ainda Copa do Brasil pela frente, vai disputar com o Corinthians, está fora da Libertadores, mas nesse Campeonato Brasileiro vai lutar. E essa diferença, perdendo um jogo como esse para o Ceará, que está lá embaixo na tabela, decepção. E é claro, o torcedor não aceita isso. Aí o torcedor pega no pé do time inteiro, vai a equipe e aí faz um barulho tremendo, né? O que a torcida apoia nos 90 minutos, acabando o jogo, vai vaiar mesmo, com um resultado negativo desse, né? Mas brilhante resultado que o Ceará conquistou lá dentro. Quem sabe o Ceará dá uma engrenada no campeonato, uma motivada com esse resultado, né? Para sair dessa situação indelicada. Vamos para Grêmio e Botafogo. Esse foi um jogaço. 4-0 para o Grêmio. Pois é, porque o Grêmio mostrou a sua força, tem um belo time, quando joga com o seu time titular. Então não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil. É uma semana só de Campeonato Brasileiro, então colocou todos os seus titulares. Mesmo debaixo de chuva, né? Ah lá, choveu bastante, porque lá choveu também em Chapecó, choveu muito no jogo do Palmeiras, mas... teve até gol de cavadinha no pênalti. Olha lá. E 4-0 mostrando a força do Grêmio diante do Botafogo, que tem um time nivelado aí, tecnicamente. E Jael fez o gol do pênalti, 4-0 numa grande goleada, mostrando essa força desse Grêmio, que pode chegar em todas as competições aí que tem pela frente. E no Brasileiro também, tá ali brigando naquele bloco. Mas é aquilo que eu falei, que a diferença são essas outras competições que o Grêmio aí vai tirar o pé exatamente do Brasileirão para tentar ganhar as outras. Então isso vai fazer a diferença nesse campeonato. Mas foi um belíssimo placar. Foi um belo jogo e belo placar, grande goleada, mostrando a força, repito, do time do Grêmio. Vamos para outro placar também bacana, mais apertado. Palmeiras 2, Chapecoense 1. Debaixo de muita chuva. Também. Chapecó. E uma curiosidade aqui, é muito difícil você chegar em Chapecó por causa de neblina, fica no morro a cidade, né? Para quem sabe, para quem conhece, para quem foi já para lá, sabe o que eu estou falando. E o Palmeiras nem conseguiu voltar no dia do jogo mesmo, voltou só hoje, porque exatamente pelas essas condições meteorológicas o time não consegue voar. A nossa equipe da Bandeirantes, inclusive, vai conseguir voltar só amanhã, exatamente em função disso. Mas com relação ao jogo... bom resultado do Palmeiras, mantém uma fase muito boa aí com o Filipão sendo técnico, os resultados estão aparecendo, passou apertado na Libertadores por uma incompetência do senhor Felipe Melo, que foi expulso mais uma vez, claro, né? Ele gosta de um cartãozinho vermelho, né? Ou um amarelinho, né? Pois é. E ele quase que prejudicou o Palmeiras, mas quase ele faz com que a tragédia pudesse acontecer, o Palmeiras ficando fora de uma Libertadores da América. Exato. Mas aí fez o seu papel, o Palmeiras mostrando a sua força e a Chapecoense correndo o risco de rebaixamento. Está entre os 4 ali últimos, precisa dar uma mudada nesse quadro para o time não correr risco lá na frente, né? Então, já trocou de técnico, mas está difícil de reagir. Mas, por outro lado, Palmeiras fazendo a sua parte, vivendo uma grande fase, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o Filipão deu um upgrade no Palmeiras? Podemos dizer isso já? Sem dúvida, pelo dizer, nome, né? Pela experiência que tem. E ele é gestor.
eu falo Já ouvi isso. essa conversa. Porque o técnico tem que ser gestor, tem que dominar jogador. É difícil. Inclusive o ego do futebol. Tem ego em todo lugar, né? Tem ego em todo lugar. Mas no futebol é terrível. E você tem que dominar jogador. Então o Filipão faz esse trabalho. Eu acho que não tecnicamente falando, entendam vocês aí de casa. Para mim, hoje não é o melhor técnico nas 4 linhas no futebol moderno de hoje. Mas é um dos mais importantes na questão de ser gestor. Ele e o Tite. Sabe conduzir um grupo de jogadores. Isso é fundamental. Entendi. Porque eu não vou fugir da realidade aqui quando eu critiquei o Filipão na nossa Copa do Mundo aqui no Brasil. É verdade. Cheguei a falar que ele estava ultrapassado. Você acha que agora ele... Continua, para mim, continua. Ele só é ótimo gestor. Tá. E ele tem uma boa comissão técnica. E para quem não sabe, quem acompanha treino, e eu acompanho, o Filipão faz o trabalho de conversar com o jogador particularmente. Quem toca o treino lá é o assistente dele. Isso é muito bacana, né? Dá uma resposta então a individual comissão é importante, a comissão técnica é importante no futebol moderno de hoje. O Filipão vive, é claro, com essa experiência maravilhosa que ele tem, de grandes conquistas. Reconheço o que ele fez para o nosso futebol brasileiro, mas hoje ele é um grande gestor. E o Palmeiras estava precisando disso. O Palmeiras não estava conseguindo jogar o que está jogando com um técnico que não conseguisse segurar esse grupo que tem. Entendi. E o Filipão segura, um Tite segura, porque é bom de segurar bom o boleiro, o chamado boleiro. O Kleber do Rio de Janeiro está dizendo que o Flamengo era para ganhar. Criou chances. Não, criou chances, sim. Criou. Mas o Ceará jogou por uma bola. Sabe aquela história que você joga por uma bola, né? aproveitou a chance, fez 1-0, segurou lá atrás e nos últimos minutos, principalmente, e construiu esse resultado fantástico, né? 3 pontos dentro do Maracanã, com casa cheia. Casa cheia, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Corinthians e do Atlético? Foi 1-1. Foi. Como você disse, completando o 100º, é isso? 8º aniversário. Aniversário de 108 anos do Corinthians. Agora, que coisa, né? O Atlético Mineiro não estava jogando tão bem assim, né? Então, mas aí entra a história do Corinthians e a gente também não vai fugir da realidade. Não tá legal. O Corinthians não vai encantar torcedor nenhum. Não vai. E nem em casa. Não, em casa, fora. O Corinthians não vai encantar e vou mais além. Me perdoem, corintianos. O Corinthians não ganha nada esse ano. Você acha? Não ganha nada. Não ganha nada. Se ganhar uma vaga na Libertadores no ano que vem, tá ótimo. Pode comemorar. E não não fujo da realidade. É essa a realidade. Entendeu? Lamento falar isso pro corintiano. O corintiano sente, né? Agora... Eu queria que tivesse o ponto para vocês ouvirem o que o Thiago fala no meu ouvido. Thiago, me perdoe, Ele falou Thiago. que ele está gravando tudo isso aqui, viu? Me perdoe, Thiago. Não tem força. O Corinthians não tem força para chegar. Mas não tem mesmo, é verdade. Esse gol foi do Pedrinho, belíssimo gol do Pedrinho. Mas o Corinthians não tem força. Nós vimos a dificuldade nesse jogo, né? Então, o Corinthians, olha, me chamou a atenção positivamente na Libertadores a garra que sempre teve, sim. A camisa do Corinthians pesa, é muito forte, né? A tradição. E você viu, time por time, enfrentou o Colo-Colo na Libertadores, já caiu fora. Ganhou, mas caiu fora. Mas é isso que eu estou falando, não tem poder de fogo. Empatou com o Atlético, fez 1-0, depois tomou o gol de empate. Bom, a gente não pode falar nada, então, que o Colo-Colo, aquele resultado, foi que influenciou alguma coisa nesse jogo. Não, era até competição diferente. O Corinthians, nesse jogo, estava desfalcado de 6 jogadores. Isso é verdade. E o Fábio Santos, que jogou no Corinthians, marcou esse gol de pênalti, que foi uma falha ali também do Gabriel, na hora que tocou com o braço na bola. E ocasionou esse empate do time do Atlético. Bem na comemoração dos 108 anos, né, do aniversário, né? Pois é, isso que foi e pena, com um bom público corintiano, o torcedor corintiano continua presenciando e marcando presença prestigiando o time em cada partida. Mas não vou fugir da realidade. É um time competitivo nesse aspecto, de brigar, de lutar, mostrar raça. Mas, tecnicamente falando, é um time nivelado ali. Mediano. Mediano, nivelado por baixo. Vamos pro bate-bola? Diga. Jogo rápido. Vamos. Vasco
e Santos. 3-0 para o Santos. Grande vitória do Santos, foi no Maracanã, deixando o Vasco em crise. E com detalhe, aí sim, finalmente, o Gabriel, que tem apelido de Gabigol, fez jus ao apelido, né? Gabigol, né? Fez 3 gols nesse jogo. Então, realmente foi um grande resultado do Santos, que deu uma engrenada aí depois da eliminação na Copa da Libertadores, com aquele caso do Carlos Sanches, naquele episódio todo que nós já contamos aqui, que ele estava suspenso, aí o Santos perdeu os pontos, enfim, perdeu de 3-0 no primeiro jogo, né? Foi 0-0, mas passou para 3-0. E aí o Santos ficou fora da Libertadores e está bem no campeonato porque conseguiu outra vitória seguida dentro da competição nacional. Cruzeiro Internacional foi 0-0. 0-0, aí foi um bom resultado para o São Paulo, né, que empatou, e aí o Inter também não chegou mais perto. Mas foi fora de casa, o Inter jogando contra o Cruzeiro, uma bela força aí do futebol, bom time, consegui trazer de Belo Horizonte um pontinho, bom resultado, e faz uma bela campanha, surpreendente esse Internacional. Atlético Paranaense fez 2-0 em cima do Bahia. Naquela fase da metade do campeonato para baixo, um encontro ali de 2 times que precisavam do resultado. O Atlético, jogando em casa, fez a diferença e conseguiu 3 pontos importantes. E o Sport e o Paraná, né? Foi 1-0 para o Sport. Aí é um encontro de 2 times que estavam na zona do rebaixamento, que estão brigando lá embaixo, e o Sport há muito tempo sem ganhar, voltou a conquistar os 3 pontos e dando sinal de reação. Vamos ver se vai ter uma sequência agora, que é mais importante. Mas o Sport não está bem e o Paraná vivendo uma fase terrível aí, correndo seríssimo risco, sem dúvida nenhuma. Tem que mexer o caldo. Não está mostrando poder de reação. Então, grande chance de brigar até o final para esse rebaixamento. E o Vitória, para terminar, Vitória e América Mineiro, foi 1-0 para o Vitória? Vitória fez 1-0 no América Mineiro e ali eu diria que o que fez a diferença foi a expulsão do Rafael Moura no América Mineiro, deixando o time logo no começo com 10 jogadores. E foi uma expulsão infantil dele e prejudicando o seu time, fez com que o Vitória, nesse detalhe de ter um jogador a mais em campo, acabou fazendo a diferença sim, porque foi logo no começo a expulsão, né? Como o Felipe Melo foi expulso naquele jogo do Palmeiras aos 3 minutos. O Rafael Moura foi expulso aos 15, então praticamente o jogo inteiro jogando com 10 jogadores. Então aí o Vitória fez valer esse detalhe. Muito bem, acabou o nosso tempo. Acabou? Olha, sabe quem está assistindo a gente? Lucas, Gisele e o Elson estão assistindo a gente em Pirassununga. Um beijo carinhoso. Acabaram de escrever aqui pra gente. Que legal. Um beijo carinhoso. E hoje veio com a esposa. Ela tá ali, assim, só de olho. E quem será o entrevistado? Sebastião Miziara. Era o 10 lá em Barretos. Meia esquerda. É mesmo? Jogava muito. Mas jogava... Qual que era o time dele? Bolinha de gude. Brincadeira. Já tá acabando com você? Sebastião, não deixa. Jogava muito futebol. William Lopes, obrigado, um meu abraço, irmão. gente. Muito obrigado. Tchau, até mais.